Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Nós estamos falando sobre hermenêutica. É uma aula muito importante, porque nos ensina a como ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Então é uma aula de suma importância. É muito importante a gente saber o contexto histórico da, da hermenêutica, né? Saber como que a gente faz para poder interpretar a Bíblia corretamente. Isso é importante porque está havendo muita interpretação errada hoje nos púlpitos das igrejas. Pessoas que não têm qualificação estão lendo a Bíblia, interpretando da maneira que bem eles querem. Isso traz um prejuízo muito grande ao crescimento do Evangelho. Não obstante disso, nós entendemos que a mensagem central do Evangelho ela é de fácil compreensão para a salvação, né? Nós temos que entender que a salvação é em Cristo e nós temos que crer, aquele que crê será salvo. Então, isso é o mais importante. Mas a distorção que está havendo traz um prejuízo imenso, porque faz uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, faz uma confusão muito grande na cabeça das pessoas e traz realmente um prejuízo muito grande. E surgem, né, doutrinas erradas, surgem heresias, falsas religiões, através dessa má interpretação. Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é os Mormons, eles interpretou um texto de 1 Coríntios 15, 29, em que o apóstolo Paulo fala sobre o batismo pelos mortos. Eles interpretaram esse texto isoladamente e criaram uma doutrina, e lá, na igreja mórmon, se batiza pelos mortos. Então, é muito perigoso você pegar um texto ou um versículo isolado e interpretar aquele versículo isoladamente. É muito perigoso e traz complicações muito grandes. O que nós estamos aprendendo aqui é interpretar corretamente, é interpretar da maneira certa a Bíblia, para que a gente possa pregar com autoridade, que a gente possa receber, através da interpretação correta, a iluminação do Espírito Santo e repassar a nossa igreja, a nossa comunidade de fé. Isso é muito importante. Eu vejo que, durante essa disciplina, as pessoas do curso aqui, elas estão se dispersando. Então, porque esse momento que elas estão se dispersando, elas estão deixando de aprender a maneira correta de como se interpretar a Bíblia, que é muito importante. E isso vai de encontro à vontade do nosso adversário. Nosso adversário, ele não quer que nós podemos saber interpretar a Bíblia corretamente. Porque, como diz lá em 1 Coríntios, diz que, ou melhor, Romanos, capítulo 1, diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, se você prega o verdadeiro Evangelho, está sobre você a autoridade de repassar a mensagem, e aquele que ouvir a mensagem e crê há o poder de salvar aquela pessoa da eternidade lá no lago de fogo e enxofre. Então, é uma coisa muito importante. O inimigo quer trabalhar nessa área, quer tirar o foco para que nós não aprendemos sobre a Bíblia Sagrada na sua grande totalidade. Então, vamos lá.
nós falamos, no início, né, nós falamos da hermenêutica lá do Antigo Testamento. Foi ali a partir de Esdras, né, que se começou a entender a hermenêutica. Esdras era um expositor da palavra, ele expunha a palavra para o povo, para a comunidade de fé de Israel. Eles ficavam ali em pé enquanto ele falava e tinha uma tradução. Era traduzido do aramaico para o hebraico. Porque, ou melhor, a tradução ele lia em aramaico e ele lia em hebraico e alguém traduzia para o aramaico, melhor dizendo, porque o povo que voltou da Babilônia não sabiam mais falar o hebraico. E depois nós também passamos pela hermenêutica da era de Cristo, da era de Jesus. Jesus ele usou a hermenêutica, a interpretação, muito bem. Ele era um exímio intérprete da Bíblia, né, que era o Antigo Testamento. Falamos também do apóstolo Paulo, que também houve uma forma correta de interpretar a Bíblia. E falamos alguns tipos de interpretações que haviam naquela época. Depois nós passamos para para a patrística, né? A era dos pais da igreja, que eles tinham uma maneira alegórica de interpretar a Bíblia. Então, uma maneira que, vamos ouvir, não é a correta, porque usava muita alegoria, muito simbolismo, em textos que não pediam essa alegoria, não pediam essa figura de linguagem. Então, depois nós falamos sobre a hermenêutica na Idade Média, que continuou também com a interpretação alegórica. E hoje nós vamos falar da hermenêutica na era da Reforma, na Reforma Protestante. A partir do ano de 1500, foi 1519, Martinho Lutero pregou lá as 95 teses, lá na porta do castelo de Wittenberg. Ele pregou ali essas 95 teses contra as indulgências e deflagrando ali a reforma protestante. Não que a reforma tinha começado ali naquele momento. Ali foi o ápice, né, da reforma. Porque os pré-reformadores também já começaram a trabalhar essa questão da reforma. E qual que era a principal ideia da reforma? Tirar, era exterminar, digamos assim, a hermenêutica que era interpretada, a interpretação hermenêutica da época da Idade Média. A Idade Média extrapolou muito a interpretação de uma forma alegórica, trazendo prejuízo muito grande. Naquela época, a Igreja Católica Apostólica Romana que tinha o poder de interpretar a Bíblia. Somente ela tinha esse poder. E ela distorceu muitas situações na palavra de Deus e produzindo, assim, uma hermenêutica totalmente equivocada e que trouxe muitos prejuízos. Aí os reformadores vieram para isso, eles vieram para tirar da, da, da questão hermenêutica aquelas distorções que entrou na Idade Média, né, na Igreja Católica Apostólica Romana, na Idade Média. Lembrando que, mais uma vez, eu enfatizo que a Igreja Católica Apostólica Romana ela chamou para si, só ela poderia interpretar a Bíblia. A única Bíblia que era aceita na época da Idade Média era a Bíblia, a Vulgata Latina, que era a Bíblia em latim. Outro tipo de tradução não era aceita de forma alguma. E para os católicos apostólicos romanos, era anátema. Qualquer outra, a Bíblia escrita em outra língua era anátema, né? Então, e eles interpretavam da maneira que eles queriam, trazendo uma confusão muito grande. Aí começou, então,
a Reforma Protestante, propriamente dita, o Martinho Lutero ali, e teve uma importância muito grande, que é a sola escritura. Vou aqui compartilhar os slides aqui com vocês. Tá dando para ver aí? Ou não? Tá sim, pastor. Tá sim, pastor. Ah, espera aí que eu vou... Ixi, eu saí aqui, espera aí. Eu estou voltando. Cliquei errado aqui. Bom, vamos continuar aqui. A irmã Liette, eu acho que conseguiu entrar, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí, né? Sim, tá dando para ver, pastor. Tá, agora sim. Estou conseguindo. Então vamos lá. A nossa, depois dessa introdução, a nossa aula de hoje está pautada aqui nessa questão do capítulo 4 de hermenêutica. Capítulo 4, parte 2. Porque semana passada nós estudamos capítulo 4, parte 1, que está lá, já está no YouTube, né? Então, o que nós vamos estudar aqui nessa noite é sobre... Nós iremos abordar como objetivo geral a hermenêutica na Reforma Protestante, como um todo, né? E nossos objetivos específicos são os 5 pontos da Reforma. Vamos também falar sobre a hermenêutica na perspectiva de Martinho Lutero, que é um monge agostiniano que pregou lá as 95 teses no Castelo de Wittenberg. Foi muito importante. Iremos também falar da hermenêutica na perspectiva de Melanchthon, que era um discípulo de Lutero, também foi muito importante. E vamos falar também da hermenêutica na perspectiva de João Calvino, que foi o sistematizador das doutrinas da Reforma Protestante. Então, esses 3 aqui, é claro que houve muitos outros reformadores, Zwinglio, né, e outros mais. Mas esses aqui, na perspectiva da hermenêutica, foram os mais importantes. Então, esse é o nosso objetivo para hoje. Então, vamos falar da hermenêutica na Reforma Protestante, né, propriamente dita. Houve uma mudança significativa no que diz respeito à interpretação das Escrituras. Porque, como eu disse anteriormente, a Bíblia ela era interpretada alegoricamente, era muito espiritualizada. Havia coisas ocultas no texto que o pessoal retirava do texto e que era muito subjetiva. As pessoas entendiam que era daquela forma e cada um interpretava da maneira que queria. Essa foi a hermenêutica de toda a Idade Média. Veja bem que ficou o tempo da patrística, que eles também tinham tendência de interpretar alegoricamente, inclusive lá os pais apostólicos orientais, né, que eles interpretavam literalmente. Os pais apostólicos já ocidentais, os latinos, eles tinham uma maneira mais literal de interpretar a Bíblia. Mas os pais latinos, os pais do Oriente, eles tinham uma interpretação muito alegórica. E essa interpretação alegórica prevaleceu durante toda a patrística. A Idade Média começou ali com a queda de Roma, no Império Romano do Ocidente, e
o fortalecimento da Igreja Católica, né? Primeiramente, o imperador Constantino assinou um decreto que a Igreja não deveria mais ser perseguida, os cristãos, né? Depois veio o imperador Teodósio, que oficializou o cristianismo como a religião do império, né? E depois veio a Igreja Católica com muita força, a Igreja Católica Apostólica Romana com muita força, e várias interpretações alegóricas foram entrando dentro do Evangelho. A Bíblia, ela deixou de ser a única regra de fé e prática nesse período. Por quê? Houve também as tradições que foram sendo feitas paralelo, né? A Bíblia foi feitas e houve muitas interpretações dessas tradições que foram incorporadas no Evangelho. E isso está sendo um prejuízo muito grande para a interpretação correta da Bíblia. E a interpretação alegórica, né, que prevaleceu durante toda a Idade Média. Aí vem, então, a Reforma Protestante. Aqui, o sentido quadruplo, né, que era na Idade Média, aos poucos foi perdendo a sua força. Eles tinham essa interpretação, né? Inclusive Agostinho de Hipona também usou esse método quadruplo, né? Que o texto bíblico, você lia o texto bíblico e ele tinha quatro interpretações. Uma literal, que era a mais rasa, né, para eles, o espiritual e assim por diante. Então, tinha 4 formas de interpretar a Bíblia e não fosse que deixando a interpretação literal, lembrando que a interpretação literal é que você lê o texto e interpreta o que o texto está dizendo. As outras maneiras são obscuras, estão ali no texto obscuramente. E cada um interpretava da maneira que queria. Então, esse sentido quadruplo também predominou em toda a Idade Média. Nós falamos muito a respeito disso na aula passada. Os teólogos afirmavam que deveria voltar aos textos originais para obter a melhor compreensão da hermenêutica. Veja que os teólogos da Reforma, eles queriam voltar aos textos originais da Bíblia. A Bíblia, 66 livros, né? Para poder buscar o sentido original, o sentido histórico-gramatical. Esse é o sentido histórico-gramatical e literal que prevaleceu na Reforma Protestante. Então, nós temos aqui a Reforma, antes da Reforma, a forma alegórica, né? O sentido quadruplo, né? E na Reforma, abandonou-se o sentido quadruplo e começou o sentido literal, o sentido histórico-gramatical. Por que histórico-gramatical? Porque levava em conta a história bíblica e também levava em conta a maneira de interpretar a Bíblia gramaticalmente. Então, o que você lia, você interpretava. Nesse ponto aqui, a interpretação era feita como qualquer outro livro. Veja que nós falamos que a Bíblia era um livro inspirado por Deus, então ela é um livro diferenciado, somente a Bíblia é inspirada por Deus, mas, porém, a Bíblia, gramaticalmente, ela é como um outro livro qualquer. Então, você tem que usar as mesmas regras gramaticais para interpretar a Bíblia, mesmo ela sendo inspirada, né? Então, como quer dizer aqui? Vou tentar explicar. Os gêneros literários, eles têm que ser lidos de acordo com a sua literalidade. Por exemplo, se a Bíblia está lhe demonstrando uma narrativa, você tem que ler a Bíblia como narrativa. Se a Bíblia está demonstrando ali uma parábola, você tem que ler a Bíblia como uma parábola. Você não pode ler uma narrativa como se ela fosse uma parábola, né? Isso no português é dessa forma. Você
tem que ler de acordo com o gênero literário. Você não pode misturar. Se é narrativa, você tem que ler como uma narrativa. Se é histórico, você tem que ler como uma história. Se é uma parábola, você tem que ler como uma parábola. Por exemplo, o livro de Apocalipse ele é um livro muito simbólico, tem um simbolismo muito grande. Então, você não pode ler o Apocalipse como você lê uma narrativa, porque você vai trazer uma confusão muito grande. Então, para você ler o Apocalipse, você vai ter que levar em conta o gênero literário do Apocalipse, que é um gênero apocalíptico. Né? Então, você tem que ler de acordo com o gênero. Nesse quesito aí, nós temos que entender que a Bíblia é igual a qualquer outro livro, no quesito gramatical. Mas nós temos que entender que também ela é inspirada. Então, a Bíblia era escrita, ela é uma obra divina e uma obra humana, uma mesma obra, o mesmo contexto. É por isso que a Bíblia, até hoje, depois de 2000 anos, que foi fechado, né, o cano sagrado, ela até hoje ela exerce um impacto muito grande naquelas pessoas que leem, a Bíblia, porque ela não é somente um livro. Ela é um livro, mas também é um livro divino e um livro humano. Né? Então, aqui, eles começaram a querer voltar aos originais, aos originais hebraico e grego, para poder entender melhor essa hermenêutica, essa interpretação. O que imperou, o que imperou na interpretação da reforma foi o dogmatismo. Então, eles começaram a voltar ali aos dogmas que estavam presentes na Bíblia. Dogmas é tudo aquilo que é autoritativo, tudo aquilo que é o que a gente acredita pela nossa fé e é inegociável. A nossa doutrina bíblica ela é inegociável. Por exemplo, Jesus é filho de Deus é um dogma. Esse dogma é inegociável. Você não pode entender que Jesus é filho de Deus, mas espera aí, como que ele é filho de Deus? Ele é filho de Deus igual todos os homens é? Não. O dogmatismo bíblico diz que Jesus é o filho de Deus e ele... Deixa eu ver aqui. Deixa eu permitir alguém entrar aqui. Então, ele é o filho de Deus e ele é Deus. Então, isso é um dogma. O dogma que Jesus morreu na cruz para nos salvar é inegociável. O dogma que Jesus foi assunto aos céus também é inegociável. Então, a reforma protestante ela começou a voltar à busca dos pontos fundamentais da nossa fé. Então, ela voltou na rigidez dos textos bíblicos. Né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. E eles também, os reformadores, eles evidenciaram, né, reforçaram os 5 pontos da reforma. Né? Aqui diz aqui, devido aos desvios de conduta da Igreja Católica Apostólica Romana, eles estavam, sim, deixando entrar na interpretação muitas alegorias que estavam trazendo muitos erros. Né? Por exemplo, eles estavam dizendo que a Assunção de Maria, né, que Maria foi assunta aos céus também, coisa que não está na Bíblia. Né? Tudo que é tipo de entendimento da, da, da tradição que for escrito depois da Bíblia, eles estavam incorporando, né, ali no Evangelho. Então, isso estava trazendo uma confusão muito grande. E também os desvios de condutas, né, dos papas. Né? Os papas estavam se desviando muito, né, se colocando no lugar, né, de Cristo. Né? Veja bem que há um entendimento nessa época aqui, até hoje, há um entendimento da Igreja Católica que o Papa, quando ele está sentado no seu trono, né, lá no Vaticano,
ele tem a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. O que ele falar, o que ele escrever, as bulas papais que eles produzem têm o mesmo significado, a mesma condição dos escritos sagrados, né? E isso os reformadores eles rechaçaram, né? O Papa ex-cátedra, que diz, né, ele sentado ali no seu trono, ele tem o mesmo peso das escrituras, né? Então o Papa está acima de qualquer coisa, né? Quando ele está ali sentado no seu trono. Então, veja bem, ele é o vicarius Dei. Ele entende que o Papa ex-cátedra ele é o substituto de Deus aqui na Terra, né? Vicarius, que significa substituto Dei, substituto de Deus, porque Deus está no céu e os papas aqui na Terra. Então, isso trouxe uma distorção muito grande, porque os papas eles eram infalíveis também. Eles eram homens, como qualquer outro tipo de homem. E se tratando de homens, de pessoas, elas são infalíveis. Então, em momento nenhum, poderá o Papa ditar regras ex-cátedra e ter o mesmo peso das Escrituras. Os homens que escreveram o Novo Testamento, o Antigo Testamento, eles escreveram ali inspirados pelo Espírito Santo. Mas ali se fechou o cano sagrado. A Bíblia fechou ali e não tem mais inspiração. Né? Ninguém tem o poder de dizer que está escrevendo algo inspirado pelo Espírito Santo. Nem na Idade Média, nem na Era Patrística, nem na Idade Média, nem na Reforma, e nem na Igreja Moderna, né? Muito menos na Igreja contemporânea. Então, amados irmãos, não é mais textos inspirados pelo Espírito Santo. Muitos desvios aí que está acontecendo aí, muitas religiões que surgiram, é que as pessoas chamaram para si a condição de inspirados pelo Espírito Santo. Por exemplo, Maomé, né, o Mohammed, do islamismo, ele entendeu que recebeu a visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel ele citou para ele o Alcorão, e ele não, né, porque ele não sabia escrever. E ele sistematizou os ensinos do Alcorão, e os ensinos do Alcorão para os muçulmanos são como fonte de inspiração dada por Deus através do anjo Gabriel. Os mormons lá, o anjo Moroni veio e entregou a revelação aos mormons. Os adventistas do sétimo dia também têm esse entendimento que Ellen Goldwhite, ela também foi inspirada por Deus para seus escritos, né? E muitos outros líderes de seitas, né? O Moki Okada, o Reverendo Moon, todos esses líderes, eles chamaram para si inspiração divina para poder fazer os seus escritos, e se tornou doutrina e fundou novas religiões. Mas os reformadores queriam voltar à interpretação gramatical e literal da Bíblia, né? Histórico-gramatical da Bíblia. E eles fundamentaram aqui os 5 pontos da reforma, que é só a graça, né? Sola gratia, só a fé, sola fide, sola Christus, né? Só Cristo, e sola Escritura, e só a Deus deu glória, né? Então, esses são 5 pontos da Reforma Protestante. Eles voltaram para a interpretação dogmática e correta da Bíblia. E para fazer essa interpretação correta e dogmática da Bíblia, eles tiveram que adotar a interpretação histórico-gramatical. Ou seja, você vai ler a Bíblia, interpretar a Bíblia do que ela está dizendo. Qual que era a intenção do autor quando ele escreveu aquela passagem, inspirado pelo Espírito Santo? Essa é a maneira correta de você interpretar a Bíblia, segundo os reformadores, né? Essa é a maneira correta.
Se a interpretação pedir uma figura de linguagem, aí você interpreta como essa figura de linguagem. Por exemplo, eu gosto muito de falar. Jesus falou, eu sou a porta. Então, Jesus não é uma porta. Ele usou uma figura de linguagem. E nos escritos da Bíblia, todos têm várias figuras de linguagem. Então, nós temos que ter a percepção, quando estivermos lendo a palavra, se tem alguma figura de linguagem. E se tiver alguma figura de linguagem, nós temos que interpretar figuradamente. Isso aí não é alegorizar o texto. Quando você alegoriza um texto, é quando o texto está dizendo uma coisa e você, subjetivamente, diz que ele está dizendo outra. Agora, quando há figuras de linguagem, você está trabalhando dentro do contexto gramatical correto do texto. Então, você não precisa ficar com medo de você usar figuras de linguagem e entender que há figuras de linguagem no texto. O que você não pode é interpretar o que é literal de uma forma figurada, né, na forma alegórica. É isso aí que é o erro. E até hoje, no nosso meio, tem pessoas que interpretam a Bíblia de uma forma puramente alegórica, né? Espiritualiza muita coisa e não pede para ser espiritualizada, muita coisa que não pede para ser simbolizada. Então você tem que, primeiro, entender o que o autor quis dizer, inspirado pelo Espírito Santo, né? Então aqui, trouxe uma nova, né? Esses 5 solas da Reforma Protestante trouxe uma nova maneira de pensar dos cristãos, tratando a interpretação. O chamado só Escritura, ou sola Escritura, levantou a questão de que a Bíblia Sagrada detinha o verdadeiro ensinamento a respeito de Deus e o plano da salvação. Então, para você entender o plano da salvação, você tem que ter esses 5 pontos, né, que você tem que entender esses 5 pontos aqui, que é só a graça, somente pela graça nós somos salvos, né? Como diz a palavra, Efésios 2, diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem por obras, para que ninguém se glorie. Então, salvação pela graça, só a fé. Você pode ser salvo somente pela fé em Cristo. Só Cristo. Você só pode ser salvo se você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E só a Escritura tem o poder para salvar, porque não é a Escritura propriamente dita, mas são os ensinamentos da Escritura que você tem que extrair e vai produzir no seu coração a salvação devido ao sacrifício de Jesus lá na cruz. E só a Deus deu glória, né? Só a Deus. O único que merece a glória é Deus. Nada, nem ninguém, homem algum, merece a glória. Só Deus merece a glória, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, foi um ensinamento que os reformadores entenderam, nessa época aqui, entenderam que o que estava sendo ensinado antes não era verdade absoluta. O que estava sendo ensinado antes era uma distorção. E somente aqui, nesses 5 pontos da reforma, que voltou a interpretação bíblica, gramático, histórico e literal, né? Então vamos lá. Martinho Lutero, o monge agostiniano, ele via ele foi o grande reformador, né? Ele viveu nessa época aqui, ó, 1483 a 1546. Em 1519, ele pregou lá na porta do castelo lá de Wittenberg as 95 teses. Em 2019, agora, nós fizemos 500 anos da reforma.
foi um grande reformador. Mas ele, como um monge agostiniano, ele começou empregando o método alegórico, porque ele tinha um resquício ainda da Idade Média, né, daquela parafernália toda que a igreja ensinava. Né? Então, ele tinha o método alegórico em mente. Né? Mas ele começou a sentir no seu coração o desejo de mudar. Por quê? A Idade Média, a igreja da Idade Média pregava muito que a salvação, você tinha que produzir essa salvação. Né? Você tinha que buscar a salvação. Se você pecasse, você tinha que pagar a penitência, você tinha que se auto-afligir, né? Você tinha que pagar promessa, e tinha também lá a indulgência, era a questão de você tirar uma pessoa que estava no purgatório, né? Uma outra doutrina antibíblica, né? Que é essa doutrina do purgatório. Ou seja, você poderia tirar as pessoas do purgatório pagando indulgência, e essa coisa toda, isso afligia muito Lutero. E Lutero ele foi lá para Roma, lá para subir os degraus de joelho, para poder salvar um ente querido que tinha morrido. Aí ele parou, aí foi e leu Romanos, né? Romanos 13, e esse livro de Romanos, Romanos capítulo 1, melhor dizendo, que fala que a salvação ela era um bem de Deus. Efésios 2 também, ele começou a juntar tudo. A salvação era Deus que nos dava, que independentemente de que nós pudéssemos fazer, a salvação era gratuita. Deus ele nos dá a salvação através do seu Filho Jesus. Então ele entendeu que nada que ele fizesse poderia produzir a sua própria salvação. E sim, ele poderia crer, somente crer. E crendo, ele seria salvo. Então não precisava dele fazer nada daquilo, nada daqueles sacrifícios que a igreja ensinava que eles tinham que fazer, não precisava nada daquilo, só precisava que crer. Né? Só precisava crer. Aí Martinho Lutero começou a pensar, né, essa coisa e mudou a sua maneira de pensar. E isso acarretou para ele ele foi excomungado da Igreja Católica e depois bastante perseguido. Mas ele manteve a sua condição de reformador. E também temos aqui, ele começou com o método alegórico, depois abandonou esse método alegórico. E esse aqui, Erasmo, ele, mais do que Lutero, ele redescobriu a primazia do sentido literal. Então, Lutero ele não tinha resquício ainda do método alegórico. Porém, esse também um padre da Igreja Católica, né, ele redescobriu a primazia do sentido literal, buscando o sentido literal da Bíblia, o que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo. Isso serve para nós hoje, irmãos e irmãs. Quando você lê a Bíblia, você tem que buscar primeiramente o que o autor estava querendo dizer. Então você tem que entender que o autor estava escreveu principalmente, primeiramente, para a igreja daquela época, as pessoas daquela época. Né? E depois, posteriormente, no segundo plano, para nós. Então você tem que interpretar a Bíblia naquela época. O que ele queria dizer naquela época. E aplicar a Bíblia para os nossos dias de hoje. Uma vez entendido isso, você vai tirar do seu contexto as alegorias. Porque, primeiramente, é isso. Você vai ler a Bíblia, entender o que ele estava escrevendo para aquela época, você vai ter que ler, entender o contexto daquela época, o contexto histórico,
contexto gramatical daquela época, contexto geográfico, contexto cultural. Então, você vai entender tudo isso e depois você vai aplicar nos dias atuais. Então, você vai, primeiramente, entender o que o autor queria dizer. Para você poder pregar com excelência, você tem que, primeiramente, você tem que ler, guardem isso, por favor, guardem isso. Você tem que ler o texto. Depois que você lê o texto, você vai explicar o texto, o contexto daquele momento. E depois que você explicou o texto, você vai aplicar esse texto. Você vai aplicar o texto nos nossos dias. A aplicação, ela não pode ser muito diferente do que você leu, que você explicou. O fruto, ele cai de uma árvore, o fruto, ele cai próximo da árvore. O fruto não cai longe da árvore. Então, você, na aplicação, nós vamos estudar isso na disciplina de homilética, na aplicação, você vai aplicar nas nossas vidas de acordo com aquele texto que você primeiramente leu, você explicou. Deixa eu atualizar aqui. Então, é isso. Primeiramente, você vai ler o texto, explicar o texto e depois você vai aplicar o texto. Se você não lê o texto, a sua pregação está com uma deficiência. Se você não explicou o texto, se você lê o texto e não explicou o texto, você está com a deficiência na sua pregação. Se você lê o texto, explicou o texto e não aplicou, você também está com a deficiência na sua pregação. Muitos entendem que você não pregou. Então, para que você pregue a palavra de Deus, você tem que passar por esses 3 passos. Lê o texto, explica o texto e depois você aplica o texto. Por que aplicação? Aplicação para fazer diferença na vida daquela pessoa que você está pregando. Para isso, para que faça essa diferença, você tem que ler o texto corretamente, tem que interpretar o texto corretamente e explicar o texto corretamente. Então, esses verbos aqui são importantes. Né? Ler, explicar e aplicar o texto. Esses três verbos você tem que ter em mente. Toda vez que você for pregar, você tem que estar isso em mente. Né? Usar esses três textos. É por isso, irmãos, que as pessoas que já me viram pregar, vocês podem observar que a minha pregação ela é dessa forma. Primeiro eu leio o texto. E para você ler o texto, você tem que ler bem. É claro que a gente pode, algumas vezes, tropeçar em alguma palavra. Mas você tem que ler bem. Você tem que observar as regras de pontuação. Você tem que observar ali ponto e vírgula, as vírgulas, os pontos de interrogações. Você tem que fazer uma leitura. E quando você faz uma leitura bem feita, o que você transmite para o seu ouvinte? Você transmite que você tem familiaridade com aquele texto. As pessoas que, naquele momento que você abre a Bíblia, elas param para observar a sua leitura. Se você não leu direito, não leu lá as pontuações devidas, aí as pessoas que estão naquela expectativa, o que elas vão pensar? Elas vão esmorecer, porque a pessoa não sabe nem ler o texto direito. O que vai sair daí? Que pregação vai ser essa? A pessoa não sabe nem ler o texto. Lê o texto tudo errado, não observando as pontuações, ponto e vírgula, os pontos de interrogações, pontos de exclamações. Aí já dá aquele impacto negativo. Então, aqui, ó, uma deixazinha da homilética. Primeiramente, quando você lê, você vai ler com entonação de voz,
Você vai falar com, né, para fora mesmo, para impactar os seus ouvintes e ler corretamente. Você pode pegar o texto que você vai pregar e ler ele várias vezes antes de você ler lá na igreja, para você familiarizar com o texto. Porque a partir do momento que você lê eles várias vezes, você vai ter a maior facilidade de estar lendo esse texto. Explicar o texto, né, igual eu falei anteriormente, você tem que interpretar ele bem, você tem que conhecer, né, os contextos históricos, geográficos, o gramatical, né, linguístico, tudo isso você tem que entender, você tem que saber. E como que você vai saber disso? É pesquisando, é estudando. Então, uma pregação bem feita, você tem que gastar tempo. Você tem que gastar tempo com a interpretação, com o estudo, você vai ler comentários, você vai ouvir pregações a respeito, bons pregadores a respeito, você vai extrair do texto mesmo. Tem um pregador que ele fala, né, que o texto, quando você vai pregar, vai explicar o texto, você tem que ser igual um cachorro. O cachorro, quando você dá um osso para ele, um osso grande, o que ele faz? Ele fica buscando aquele osso, né, o máximo possível. Também nós temos que ser assim. Você tem que aprender o máximo possível a respeito dos contextos daquele momento em que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Então você vai ter que buscar o máximo. Uma vez ali, você estudou, você vai ter conteúdo para pregar. Interessante, irmãos, que quando você está pregando, a gente prega por faixa de 40 minutos, 45 minutos. Mas se você tiver somente 45 minutos de conteúdo, você vai gastar esse conteúdo em 10 minutos, ou 5 minutos. E o que você vai fazer com o restante do tempo? Então você tem que ter, não estou exagerando, você tem que ter um conteúdo 10 vezes maior do que... Se você vai pregar 50 minutos, veja bem, você tem que ter conteúdo preparado para você pregar 5 vezes mais do que isso. Aí sim, aí você vai conseguir pregar, você vai conseguir fechar tudo o seu raciocínio, e você vai conseguir aplicar tudo o texto com tranquilidade. Então não é fácil ser um pregador. Muitas pessoas acham que só abrir a Bíblia e sair falando, tal. Não é fácil. É muito difícil. Mas você consegue, através de esforço, e através de estudo e através de oração. Você também tem que ser uma pessoa que ora bastante. Porque como a Bíblia, que eu já falei várias vezes aqui, ela é um livro, como um outro qualquer, nas suas questões gramaticais, a Bíblia também é um livro inspirado por Deus. Então tem esses dois lados. Ela é divina e ela é humana. Então, quando você ora, você está trabalhando o lado divino. Jejum, oração. E você também tem que trabalhar o lado humano, que é conhecer as regras gramaticais, os contextos dessa pregação do texto, né? O Calvino, ele disse certa vez, orare, ele disse em latim, né? Orare e labutare. Para você ser um pregador, você tem que orar e trabalhar. Não adianta você só orar e achar que Deus vai falar tudo na sua mente na hora. Não, não é assim. Ou não adianta você até estudar, mas não ter aquele contato íntimo, né, com Deus, né, aquela iluminação íntima com Deus. Então não adianta. Você tem que atacar, né, digamos assim, nesses dois aspectos. Você tem que orar e trabalhar. Orare e labutare. Aí disse que você vai ser um grande pregador. Você vai ser um pregador com excelência. E lá na hermenêutica, nós vamos tratar mais desse assunto, vocês vão entender bem a hermenêutica, na homilética, né, que é a arte de pregar, vocês vão entender bem melhor. Eu estou falando isso tudo aqui por causa da interpretação. Você tem que saber interpretar o texto para você passar para o seu público, né?
Martim Lutero, ele foi tão importante porque naquela época, né, na Idade Média, a Bíblia ela só era válida na língua latina. A Bíblia que era usada era a Vulgata Latina, como eu já disse anteriormente. E as pessoas começaram a traduzir, os reformadores, né, os pré-reformadores, começaram a traduzir a Bíblia para as suas línguas nativas. E Lutero, ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão. Lutero era um monge agostiniano e alemão. E veja que foi tão importante que, através da tradução da Bíblia, o idioma alemão foi consolidado. Que eles tinham vários dialetos que eles falavam ali, sabe? Aí depois que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, para a língua vernácula do seu povo, a língua alemã ela se consolidou, né? Essa língua que era falada era muito fragmentada, como diz aqui. Então, depois que o Lutero traduziu a Bíblia, foi um ganho até social, que o povo começou a falar e padronizou a língua vernácula, né? A língua alemã. E também, outro entendimento dos reformadores é que a pessoa tinha que ter isso aqui importante, a pessoa era livre para interpretar a Bíblia. Não podemos confundir que era uma interpretação livre. Não. A pessoa era livre para interpretar a Bíblia. Melhor, ela poderia ler a Bíblia e interpretar como qualquer pessoa, não sendo uma interpretação alegórica, mas uma interpretação literal, histórico-gramatical. Então, a pessoa lê a Bíblia e ela pode estudar a Bíblia e ela interpretar a Bíblia por si só. Não há necessidade de um sacerdote, igual a Igreja Católica pregava, né? Que só os sacerdotes, só os monges poderiam interpretar a Bíblia. Uma interpretação fora do sacerdócio era descartada. Não, Lutero queria pôr a Bíblia na mão do povo, para o povo ler a Bíblia, né? Para o povo ler a Bíblia, para o povo entender o contexto da Bíblia, né? Da Bíblia, é que a Escritura, através do próprio leitor, considerando o contexto histórico, né? Então, tem que ser considerado o contexto histórico, e Lutero, ele também era a favor de que a Bíblia ficasse na mão do povo. Por que nessa época aqui, a época de Lutero, houve essa maior facilidade? Porque a Bíblia era manuscrita. Era manuscrita. Não tinha como você ter muitas cópias, né? E nessa época aqui, foi inventada a prensa, né? Foi inventada a prensa, a imprensa, né? Você podia produzir várias Bíblias através da imprensa, da prensa, né? E isso aí fez que desse um boom, né, nessa questão da cópia. Começou a se fazer várias cópias em uma quantidade muito grande, e essa Bíblia começou a chegar na mão do povo, né? Então, houve a invenção da imprensa. Se não me engano, foi Gutenberg, né, que inventou a imprensa. Depois eu confirmo com vocês se foi ele mesmo. Aí foi nessa época aqui. E o outro discípulo, né, de Lutero, esse Melanchthon, foi discípulo de Lutero e muito importante também, foi um braço direito de Lutero na sua empreitada que ele teve de implementar a reforma, né? Foi a mão direita de Lutero. E esse Melanchthon foi um intérprete admirável, né? Graças ao conhecimento da competência no grego e no hebraico. Então, ele tinha um conhecimento muito
muito profundo do grego e do hebraico. Então, para ele, foi muito mais fácil poder tirar as verdades do original hebraico e do original grego e interpretar, fazer essa hermenêutica dos originais, né? Defendi que os princípios da Escritura devem ser entendidos gramaticalmente. Veja bem que palavra importante, mais uma vez, gramaticalmente. A Bíblia tinha que ser interpretada da maneira que ela está escrita. Não é de uma maneira alegórica, espiritualista. A Bíblia tinha o lado espiritual dela, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas, a partir do momento que ela foi escrita, você tem que entender o que o autor quis dizer. O que o autor quis dizer com aqueles escritos, né, inspirados pelo Espírito Santo. Fazendo aqui uma comparação aqui, quando qualquer um de nós vai escrever uma carta para uma pessoa, uma determinada pessoa, quando aquela pessoa lê a carta, o que você espera, né? Que aquela pessoa compreenda o que você quis passar para ela. Não é aquela pessoa compreender nas entrelinhas, não. Você tem que... A pessoa tem que entender o que você realmente quis passar. Não nas entrelinhas, ali naquelas coisas todas, né? Então, essa é uma comparação bem simples a respeito de como nós devemos interpretar a Bíblia. Nós temos que interpretar a Bíblia entendendo o que o autor quis dizer. E esse autor inspirado pelo Espírito Santo. Né? Antes de serem entendidas teologicamente, e que as Escrituras têm apenas um sentido. Veja bem, a Escritura tem apenas um sentido. Claro e simples. Né? Na Idade Média foi usado o sentido quadruplo, né? Era 4 sentidos. Aqui na Idade, na Reforma Protestante, né? Que já está na Idade Moderna, nós estamos na Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Né? Então, aqui já está na Idade Moderna. A Reforma Protestante ela coincidiu com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Aí depois tem outras classificações, né? Tem a modernidade, tem a pós-modernidade, né? E assim por diante. Então, aqui, o que eu quero que vocês guardem é o seguinte: quando vocês forem ler um texto, tudo que eu estou dizendo aqui, esse contexto histórico aqui que eu apresentei aqui para vocês desde o princípio, né, desde a primeira aula lá, tudo isso aqui é para a gente entender o contexto histórico da hermenêutica. Mas o prático mesmo, e nós temos que internalizar, prático mesmo, é quando você lê a Bíblia no sentido em que o autor quis dizer, inspirado pelo Espírito Santo. Quando você entender isso, você vai conseguir interpretar a Bíblia com maior facilidade e você estudar. Você vai estudar os contextos, né? Eu sempre falo isso. Você vai para o contexto histórico, você vai para o contexto linguístico, que é o contexto gramatical, você vai para o contexto geográfico, porque tem muitas passagens na Bíblia que na narrativa está sendo narrada a respeito dos contextos geográficos. Por exemplo, lá os montes, há narrativas que falam muito sobre os montes, o Monte Hermon, o Monte Sinai, fala sobre os vales. Você tem que estudar, você tem que buscar como que naquela época, os vales, os rios. Então, são contextos geográficos, os contextos históricos, você tem que esmiuçar. Lembra que eu falei do cachorro com o osso? É isso que você tem que fazer, você tem que buscar, saber qual que era a cultura daquela época. É só assim que você tiver esse domínio, né, desses contextos daquela época, você vai poder aplicar, bem aplicado, para os dias atuais. O grande erro que nós temos hoje
na interpretação bíblica é a gente ler a Bíblia, né, e fazer um salto. Irmãos, 90% das pessoas faz isso. Lê a Bíblia e faz um salto. Pula todo o contexto da época, todo o contexto histórico, tudo isso, e vai já para aplicação para os nossos dias. Mas é muito. Parece que a Bíblia foi escrita somente para nós. Não, a Bíblia foi escrita primeiramente para o povo da época. Nós podemos receber essa bendita palavra através das aplicações para nossos dias, né? Os nossos dias atuais. Você tem que saber quando a Bíblia está dizendo alguma coisa a respeito dos usos e de costumes daquela época. Você tem que ter o cuidado para não querer aplicar usos e costumes daquela época nos dias de hoje. Eu já vi pessoas de igreja aí, irmãos, andando com pano de saco e cinza na cabeça. Pano de saco e cinza era para aquela cultura daquela época. Isso, naquela época, aí você poderia entender que estava simbolizando, aí você pode usar o simbolismo, que estava simbolizando, você vai perceber facilmente no texto, está simbolizando a humildade que as pessoas tinham que ter quando se apresentavam diante de Deus, com pano de cinza e saco. Hoje você vai... O que se transformou esse pano de cinza e saco para os nossos dias de hoje? É você se aproximar de Deus com reverência, com humildade. Deu para perceber? Você não pode literalizar também tudo. Você tem que ter essa percepção. Você tem que ler literalmente, gramaticalmente, o que é literal. Agora, o que é cultural, você tem que ler e aplicar aproximadamente nos nossos dias. Igual lá em Corinto, as mulheres eram obrigadas a usar o véu. Né? Mas você tem que entender que aquela passagem ali que fala do véu era para aquelas mulheres daquela igreja, daquela época. Não é para as mulheres das igrejas de hoje. Aí você tem que ter essa percepção de saber interpretar. Né? Isso faz parte da aplicação. Você não vai chegar na igreja e falar assim, a partir de agora, como as mulheres de Corinto tinham véu, a partir de agora todas as mulheres da igreja é obrigada a usar o véu. É um erro de interpretação. É um erro de interpretação. Então, nós temos que entender isso. Não é fácil você tem que ler com muita atenção para você perceber o que é descritivo. Descritivo era a descrição daquele contexto, e o que é autoritativo, ou seja, o que é para os nossos dias em todas as épocas. Né? Por exemplo, quando você vai ler os 10 mandamentos, é descritivo ou autoritativo? Os 10 mandamentos é autoritativo. Você vai ter que perceber isso. O que era pecado ali nos 10 mandamentos continua sendo pecado hoje. O que é pecado, o que as vestes daquelas pessoas daquela época, hoje as nossas vestes são diferentes. Então, o que era errado para eles lá naquela época, o que era correto para eles lá naquela época usar aquelas vestes, não quer dizer que é correto para nós usarmos hoje. Então, você tem que ter essa percepção quando você está lendo a Bíblia. O que é autoritativo, o que é descritivo, o que é mandamento. Então, você vai ter que ler a Bíblia nos seus diversos gêneros literários. Né? Então, essa é a coisa mais importante que nós temos que sair dessa aula, temos que absorver dessa aula, é isso. É que você vai ler o texto bíblico e saber retirar tudo isso do texto. Tudo que eu estou falando aqui, você vai ter que retirar do texto. Depois você vai aplicar o texto para a sua comunidade de fé. E quando você entende isso, você dá assim, uma alegria muito grande de pregar a palavra.
Porque o que a gente vê atualmente é as pessoas lendo o texto, não sabendo interpretar o texto e aplicando os textos de maneira totalmente errada, confundindo a cabeça das pessoas. Então, esse Melanchthon aqui foi um dos discípulos de Lutero, que também ajudou muito nessa questão hermenêutica, na questão da interpretação. Vamos falar agora de Calvino. João Calvino, ele foi, provavelmente, foi o maior, o mais teólogo, né, desses reformadores. Realmente ele era um teólogo de mão cheia, né? Teologicamente, ele foi o mais bem preparado do que Lutero, do que Melanchthon, do que Zwinglio, né? Ele foi mais bem preparado, porque ele sistematizou o que todos trabalharam ali na Reforma Protestante, né? Ele sistematizou, e hoje, até hoje, nós usamos muito essa, essa, essa sistematização que o Calvino produziu. Ele foi um grande teólogo, grande teólogo. Eu sou capaz de dizer que nós podemos colocar aí o apóstolo Paulo, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino e João Calvino como os grandes pensadores do cristianismo. Os outros tiveram grandes importâncias, foram muito importantes, mas em termos de sistematização da teologia, esses aí são os grandes, né? E Calvino foi realmente muito... Há uma má vontade com Calvino, né? E por causa da questão, né, de calvinista, né? A pessoa que o fulano é calvinista, né? Há uma má vontade, né? A pessoa é armeniana, né? Mas, na verdade, João Calvino foi um grande teórico, né? Ele, ele, ele sistematizou também, né? Ele não, né? Ele sistematizou os 5 pontos do calvinismo, contrapondo, né, os 5 pontos do arminianismo. Então, aqui na questão da salvação, Calvino foi muito importante, né? Os remonstrantes, que eram os discípulos de Armínio, quiseram mudar toda a teologia calvinista com 5 pontos, né, do arminianismo. Aí teve lá o Concílio de Dort, e ratificou os 5 pontos do calvinismo, e agora até que mudou, né? Com o passar dos anos, os arminianos, que foram considerados hereges naquela época, já não são mais hereges. E hoje muitas pessoas seguem Jacobos Armínios no mesmo pé de igualdade de João Calvino, né? Mas interessante é que ele sistematizou, então foi um grande reformador. Ele escreveu lá as Institutas de Calvino, que foi um grande escrito também para nós. Eu concito a todos os irmãos ler, né? E vamos aqui para o slide. Por sua vez, João Calvino é o maior exegeta da Reforma. Baseou-se muito em Lutero e Melanchthon e em suas obras. Então, ele usou. Veja bem que ele não descartou o que os outros reformadores tinham feito. Mas ele também, além de sistematizar o que a teologia dos outros já tinham trabalhado, ele ainda melhorou, né? Calvino tinha especial desprezo pelo sentido alegórico. Ele não gostava dessa questão das alegorias, né? Ele não gostava de buscar um texto oculto, né? Um sentido oculto no texto, né? Ele chegava até a falar aqui, ó, sentido difundido na Idade Média. Toda a Idade Média foi um sentido alegórico, chegando a identificá-lo como um artifício de Satanás. Ele chegou de falar que era a maneira que Satanás usava para distorcer a palavra, né?
para obscurecer o sentido da mensagem bíblica, para destoar, para desfocar o que a Bíblia realmente ensinava. Né? Isso é o pensamento de Calvino. Né? Embora detestasse o sentido quadruplo lá da Idade Média, ele defendia a existência de um sentido simbólico em determinadas partes da Escritura. É o que eu falei para os irmãos. Há momentos nas Escrituras que vai haver simbologia. Eu citei aqui o Apocalipse. Você não vai ler o Apocalipse como uma narrativa. Se você ler o Apocalipse como uma narrativa literal, você vai causar vários desvios, vários erros. Como que você vai interpretar aquelas figuras de Apocalipse de uma forma literal? É impossível isso, né? Porque essa linguagem apocalíptica é um gênero literário que era bastante usado naquela época. Outro erro que a gente comete aqui é ler o Apocalipse como se fosse somente para os nossos dias. Apocalipse é a história do fim. Ela é a história que já passou, né? Ela é a história que está passando, ela é a história que virá. É só você fazer um contraponto, né? Aquele que era, o que é e o que há de vir. Então você tem que ter essa percepção na leitura. É uma leitura simbólica, você vai ler usando as figuras de linguagem. Né? Você vai ler essas figuras de linguagem. Embora detestasse o sentido simbólico, embora detestasse o sentido quadruplo da interpretação medieval, ele defendia a existência de um sentido simbólico em determinadas partes da Escritura, mas reclamava atenção para o fato que tal sentido era mais uma opção de sentido. Antes era o único sentido pretendido por Deus. Veja que coisa interessante, né? Deus ele inspirou os homens através do Espírito Santo e essa inspiração tinha uma finalidade, que é o plano da salvação. Aqui ele está ratificando isso, né? Calvino insistiu no fato de que os profetas deveriam ser interpretados às luzes das circunstâncias históricas. Veja bem, né? A interpretação dos profetas e dos apóstolos tinha que ser no sentido daquela época, da época histórica. E, por consequência, a aplicação seria para a nossa época. Porque muitos dos problemas, das dificuldades que aquele povo vivia naquela época, a gente também vive hoje. É isso que nós temos que tirar. A aplicação é nesse ponto. A aplicação é nessa condição de que as dificuldades que o povo passava naquela época pode ser aplicada, né? A resolução dos problemas deles pode ser aplicada nas nossas vidas, né? Nos dias de hoje. Além disso, considerava a primeira função do intérprete é deixar o autor dizer. Nós, como os intérpretes da Bíblia, você vai deixar o que o autor quis dizer. O que ele quis dizer, ao invés de atribuir a ele o que pensamos. Aqui ele está assim, dizendo que quando você deixa o texto dizer, deixa fluir o que o autor quis dizer, você está fazendo uma exegese. É a maneira correta de interpretar a Bíblia. Agora, quando você lê o texto e você quer atribuir pensamento seu, isso acontece demais na interpretação bíblica. Você lê um texto e você deixa o seu pensamento, a sua concepção, você leva os seus pensamentos para dentro do texto. Você dá um jeito de colocar dentro do texto aquilo que você está pensando. E não o que o texto quis dizer realmente. Aí você faz o quê? Você faz uma exegese, que é a maneira errada. Você não pode levar para dentro do texto os seus pressupostos.
você tem que retirar do texto o que ele diz. Se vocês entenderem isso, já está de bom tamanho. Quando você lê o texto, você deixa o texto fluir e dizer a intenção do autor. Nunca você deve entrar com a sua intenção no texto. Você tem que produzir uma exegese. Você não pode produzir uma exegese, que é introduzir os seus pensamentos dentro do texto. O que mais acontece hoje é isso. As pessoas, quando lêem um texto, ela faz sua exegese. Ela traduz, ela transporta para o texto os seus pressupostos e as suas convicções, a sua maneira de pensar, e não deixa o texto fluir e dizer o que o texto realmente quis dizer através do seu autor inspirado pelo Espírito Santo. Então, para concluir, nós falamos hoje, né, no objetivo geral, que é abordar a hermenêutica na Reforma Protestante, e seus objetivos específicos foram aqui os 5 pontos da Reforma Protestante, que nós falamos aqui, os 5 solas, né? Os 5 solas, a hermenêutica na perspectiva de Martinho Lutero, a hermenêutica na perspectiva de Melanchthon, que foi também um reformador importante, Lutero, um reformador importante, e a hermenêutica na perspectiva de Calvino, João Calvino, que também foi um reformador muito importante. Não foram só esses os grandes reformadores, meu irmão. Existiam os pré-reformadores, Wilfrid, outros mais, que foram martirizados até. Houve os reformadores aqui, igual Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwinglio, né? E esses homens foram os... E tem muitos outros, né, que para você ter um conhecimento a respeito deles, você vai ter que entrar mais profundamente na história da Reforma Protestante, né? Você vai ter que entrar mais profundamente na história. São muitos. Aqui só foram assim, os de maior notoriedade, né, que eu tirei aqui. Lutero, Calvino. Talvez aqui, desses aqui, Melanchthon é o menos conhecido. Lutero e Calvino todo mundo já ouviu falar. Alguns já ouviram falar também. O Zwinglio também foi muito importante. Foi na Suíça, né? Foi um reformador na Suíça. Então, esses são aqui os pontos fundamentais do nosso estudo. A próxima aula nós iremos falar sobre a reforma da pós-modernidade, né? Aí que vai surgir a autocrítica, né? A autocrítica que deu origem também posteriormente aqui, né, no contexto histórico, vai haver o iluminismo, e esse iluminismo vai fomentar a questão da autocrítica, o modelo de interpretação histórico-crítica, né, que vai vir depois aqui, dando origem aí a vários entendimentos de que a Bíblia ela não continha milagres, né? E daí por diante. Então, nós vamos, na próxima aula, nós vamos estudar isso, e depois nós vamos estudar as ferramentas da hermenêutica, né? Que é usada na hermenêutica. A ferramenta mais importante, né? De ouro, né? da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada no seu contexto. Então, vamos falar tudo isso depois aqui, e que nós já estamos acabando aqui esse nosso estudo, né? Depois nós vamos entrar em homilética. Homilética é a prática. Isso tudo que nós estamos aprendendo aqui, nós vamos entrar na prática da pregação mesmo. Aí vocês vão estudar os métodos, né, de pregação, né, o método expositivo, o método tópico, né?
vários métodos que tem aqui para você estar aprendendo a palavra. Você vai aprender a usar as ferramentas, né, da hermenêutica. Você vai aprender também a fazer os seus esboços. O esboço é muito importante também na hora da pregação. E você vai ter a arte de pregar. Essa matéria vai encerrar o nosso módulo, né? Ela vai encerrar o nosso módulo, o nosso primeiro módulo, né, que era que é o módulo 1, né, e eu não sei se os irmãos vão querer continuar depois, porque eu vejo que caiu muito aqui a presença, né, dos irmãos, o interesse, né? Tem muitas pessoas que não entram nas aulas e nem assistem os vídeos, então isso aí depois eu vou tratar lá com o pastor Nelson para ver o que nós vamos fazer. A princípio, o nosso compromisso vai terminar na próxima disciplina, que é a homilética. Alguma pergunta? Eu não tenho não, pastor. Hoje foi mais prestar atenção mesmo. Fiquei afastada tanto tempo. Beleza. Você está com problema de saúde, né? Eu fiz cirurgia, eu coloquei uma prótese. Estava doendo demais, pastor. Graças a Deus está melhorando. Tá. Beleza. É bom ter você de volta aí. Tá? Deus abençoe você. Amém. Estamos aqui com a Thalita. Deixa eu ver aqui, ó. Thalita, Eliette e a Ed, né? 4 pessoas. Nós temos mais de 10 alunos. Mais de 12, né? Então, realmente, quando há uma dificuldade dessa que as pessoas não querem, então... E não é que assiste o vídeo depois, não, porque eu vejo lá que as visualizações nos vídeos estão sendo poucas mesmo. Né? Alguma pergunta? Por aqui não, pastor. Foi muito boa a explicação e agora é ir revendo a aula para entender mais um pouquinho, né? Porque são tantos termos e tantos nomes que a gente tem que ir anotando e revendo as coisas. O importante é isso, tá? Você anotar, você pesquisar depois, porque aqui, nas aulas aqui, é só a ponta do iceberg, né? Porque o grosso mesmo do aprendizado é você pesquisar, anotar os nomes aí, pegar os slides, pegar a apostila, que no final aqui eu vou mandar para vocês, pesquisar, você tem vários sites aí para você poder pesquisar, né? O estudo da modernidade é essa, né? Nós aqui, a Thalita não, que ela é mais nova, né? Mas nós aqui, muitos de nós aqui estudou, né, na escola tradicional, né? Em que o professor continha o conteúdo e repassava, o aluno ficava somente passivo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o professor é um facilitador dos alunos, né? Eu estou terminando meu curso de letras, né? Estou batendo muito nessa tecla, né? Que o professor é um facilitador. Ele é aquele que induz os alunos à pesquisa, né? Não trazer tudo de mão beijada, né? Tudo masticadinho, não. É induzir os alunos. Os alunos que têm interesse aprendem demais. Viu? Aprende demais. Agora, se o aluno não tiver interesse, o professor não pode fazer tudo, né? O professor tem que passar o conteúdo, mas o aluno tem que buscar o aprendizado, né? Então, se não há mais nenhuma pergunta, vamos orar, encerrar nossa aula. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai amado, por essa aula que nós estamos terminando hoje. É mais um momento de vitória que nós tivemos, porque nós sabemos que as dificuldades são grandes, as lutas são grandes, o nosso adversário tenta nos desanimar, tirar
interesse de aprender a respeito da palavra, a respeito de Deus, porque Ele não quer isso. Ele quer que nós ficamos estagnados no pouco que nós sabemos. Pai amado, Pai querido, que o Senhor vai abençoe a Eliette, abençoe a Edna, abençoe a Thalita, abençoe os irmãos que não puderam entrar hoje também, que o Senhor possa tocar cada vez mais no coração deles, para que eles possam se interessar mais, porque muitos, Pai amado, Pai querido, que não estão participando, muitos, as justificativas não são corretas, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, e seja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todos os reais de Deus. Toda aquela que tem fé pode dizer amém? Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Boa noite, pastor. Obrigada. Nada.